Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on. Olá, gente! Começando mais um vloguinho aqui pro canal. Dessa vez é pro nosso projeto Vlog King e já é o terceiro livro desse projeto, ou seja, é o terceiro vídeo que está saindo aí pra vocês. Tô muito animada com esse projeto, porque a Cia tá acompanhando a gente e tá apoiando a gente nesse projeto. Então, muito obrigada, Companhia das Letras, pelo apoio aí, por toda a empolgação que vocês estão tendo junto comigo nesse projeto. Dessa vez, o livro que a gente vai comentar neste vlog vai ser Tripulação de Esqueletos. Vocês vão acompanhar aí a minha experiência de leitura lendo então o terceiro livro de contos publicado pelo King aqui no Brasil. Se eu não me engano, esse livro foi publicado em 1985, se eu não estou enganada, mas se eu estiver enganada, eu vou deixar passando aqui na tela que eu estava totalmente enganada. Mas, gente, vamos lá, porque assim, eu já comecei a ler esse livro, tá? Inclusive, já tô na página 223 e só estou começando o vlog agora, né? Pra não perder o costume, porque a Carolina é desse jeito, o livro chega, ela já quer sentar e ler ali, já começar a ler, entendeu? Projetos desse canal. Mas enfim, gente, aqui a gente vai ter então uma coletânea de contos do Stephen King. Eu não sei quantos contos são, porque eu não cheguei a contar, mas são basicamente todos esses daqui. Mas esse livro aqui é um calhamaço, ele tem 630 páginas, mais ou menos. E aqui a gente vai ter tanto contos mais longos, né, como o primeiro conto, que é o Nevoeiro. Inclusive, esse conto aqui, ele já foi adaptado como série da Netflix. Se eu não me engano, também tem um filme, mas eu não sei. Sobre o filme eu posso estar bem doida também. Mas série na Netflix já teve, porque eu vi a série bem antes de ler o livro. E eu gostei muito da série, fiquei muito triste porque ela não foi renovada. Mas, então, o primeiro conto desse livro é o Nevoeiro. Nesse conto, a gente vai ter ali, alguma coisa acontece na cidade e aí acaba a energia e, tipo, as pessoas ficam meio, tipo, sem saber o que tá rolando, elas não entendem o que está acontecendo e daí, do nada, começa a surgir uma névoa em toda essa cidade e as pessoas não conseguem enxergar através dessa névoa quando estão nessa névoa. Então, elas meio que se reclusam ali num supermercado, né, e elas fecham esse supermercado, elas ficam ali dentro, né, até que essa névoa passe, só que, tipo, essa névoa nunca vai embora, parece que ela não passa e aí as pessoas começam a se desesperar, né, tipo, meu Deus do céu, já passou dias, a gente tá aqui, já passou semanas e a gente tá aqui e essa névoa não vai embora, e o que tá acontecendo? Eu ia ficar desesperada. Eu ia falar, meu Deus do céu, o apocalipse tá acontecendo, entendeu? Eu ia ficar muito perturbada. E é basicamente isso que o King quer que aconteça com o leitor e com os personagens que a gente tem aqui nesse livro. Basicamente, a gente vai ter o David, que é o protagonista da história, ele vai narrar tudo o que aconteceu durante esse episódio do Nevoeiro, né, nessa cidade em que eles estão. E ele basicamente também tá nesse supermercado, né, trancafiado nesse supermercado. A esposa dele ficou na casa dele e ele está com o filho dele. E daí, gente, que a gente começa a acompanhar esse conto. E esse conto, ele tem 100 e poucas páginas, acho que é 160 mais ou menos. E a gente começa a acompanhar as pessoas que estão nesse lugar, dentro desse supermercado. A gente tem uma velhinha aqui que ela é extremamente religiosa. E daí ela começa a falar umas coisas muito bizarras, tipo assim, é o sangue, é o poder, é o apocalipse. E daí ela começa a deixar todo mundo perturbado em uma situação em que todos já estão muito perturbados, porque ninguém sabe o que tá acontecendo. Então, ter essa personagem faz todo sentido e dá todo aquele ar de, tipo, meu Deus do céu, a gente vai morrer. Não que isso seja muito legal, né, porque eu estou aqui falando super animada, né, mas, gente, é muito interessante de acompanhar isso, sabe? Inclusive, eu fiz algumas marcações aqui, acho que não vai dar pra vocês verem, ó, mas tem aqui, tem, tipo, aqui. Tem muitas marcações aqui nessa parte que eu fiz, porque a gente começa a perceber que os personagens que estão dentro desse supermercado, eles estão ficando loucos, eles estão simplesmente, assim, a saúde mental deles está indo com Deus, sabe? Literalmente, porque o David, ele narra pra gente a seguinte coisa: havia outros que gritavam dormindo e outros que continuavam gritando depois de acordados. Ou seja, você percebe como essas pessoas estavam entrando numa loucura, numa coisa ali que, tipo, gente, é perturbador. E aí ele continua. Assim,
havia ainda 6 ou 7 pessoas que tinham ficado malucas. Malucas, aliás, não é bem o termo. Talvez eu apenas não consiga encontrar a palavra mais adequada. Contudo, aquelas eram as pessoas que haviam mergulhado em absoluto estupor, sem precisar de cerveja, vinho ou pílulas. Elas nos fitavam com olhos vagos, semelhantes a maçanetas reluzentes. O duro cimento da realidade, seus alicerces, tinha se desfeito através de algum inimaginável terremoto, e aqueles pobres diabos haviam caído com eles. Com o tempo, alguns poderiam recuperar-se, caso houvesse tempo. Gente, eu fico toda arrepiada quando eu leio isso, porque a gente percebe que as pessoas estavam ficando malucas. Tipo, elas estão em um lugar e elas não podem sair desse lugar, porque se elas saírem desse lugar, algo acontece dentro dessa névoa e você morre. Então, tipo assim, cara, imagina você tá preso com pessoas que você não conhece dentro de um supermercado, sua esposa tá lá fora, você não sabe se ela tá viva, se ela tá morta, você não sabe o que tá acontecendo, você só sabe que tem coisas dentro dessa névoa que querem te matar, que tipo, se você sair e adentrar essa névoa, essas coisas vão te pegar. Então é muito perturbador, tipo, eu ia ficar louca, com certeza eu ia ficar maluca. E daí, em relação àquela velhinha que eu falei pra vocês, que ela é extremamente religiosa e perturbada. Tem uma frase dela aqui que ela começa a falar a seguinte coisa: e o que é expiação segundo a Bíblia? Qual é o único purificador do pecado diante dos olhos e da mente de Deus? E aí o pessoal que tá lá dentro começa a falar: o sangue. Gente, galera, como assim o sangue? Eles querem fazer sacrifício. Tipo, vocês têm noção do que é isso? E daí eu comentei aqui: será que passando por uma situação de extremo desespero, recorreríamos à religião? Será que acreditaríamos e faríamos coisas absurdas em busca de sermos salvos? Então tem muito essa questão de tipo, será que eu, Caroline, em um momento assim de extremo desespero, eu ia me apegar à religião, sabe? No que eu iria me apegar? Porque, tipo assim, pra mim, eu ia falar, pronto, acabou, fudeu. Basicamente seria essa a minha visão. Mas assim, eu não sei o que eu faria se coisas extremamente desesperadoras e absurdas acontecessem, porque a gente tem uma reação quando a gente vê as coisas de fora, só que quando acontece com a gente tem uma reação e uma atitude totalmente diferente, sabe? Então é muito bizarro você começar a se questionar por causa de um conto, sabe? É muito bizarro você começar a questionar o que você faria, no que você acreditaria, será que você ia sobreviver? Será que você se mataria? Será que você lutaria até o final? Então é assim, é muito bizarro, sabe? De você começar a se questionar sobre o que você faria. É um conto, gente, que, assim, incrível. É o primeiro conto do livro, é o que abre o livro. Então ele é totalmente, assim, muito bom de ler, cara. E daí, gente, eu li o segundo conto desse livro. O conto se chama Aqui a Tigres. Eu posso dizer que eu não entendi absolutamente nada desse conto, tá? No começo eu não tava entendendo nada, no final tava tipo no começo também não entendendo nada. Não sei o que o King quis passar aqui pra gente com esse conto, mas é isso. Só posso ser honesta aqui neste vlog e dizer que eu não entendi nada do que ele falou nesse conto, tá? Aí a gente tem um conto também que se chama O Macaco. Eu gostei desse conto, porém eu não vou me aprofundar muito aqui em relação a ele. Mas a gente vai ter ali um brinquedo de criança, que é basicamente um macaco. Tem aquelas duas coisinhas que fica assim, que se batem, sabe? Eu esqueci o nome disso, símbolos. Enfim, a gente vai ter esse brinquedo aqui, só que esse brinquedo, ele parece ser um brinquedo mal assombrado, sabe? Porque o narrador dessa história, o personagem principal dessa história, ele jogou esse brinquedo fora quando ele era criança e do nada esse brinquedo voltou pra ele. E ele tem certeza que ele tinha jogado o brinquedo no fundo de um poço. Só que o brinquedo tá lá, guardado no porão. E daí os filhos dele acham esse brinquedo. E coisas estranhas começam a acontecer dentro da casa desse cara, com a família desse cara. É um conto muito bem escrito, mas não é um conto memorável, sabe? Enfim, eu gostei bastante. Entre o Nevoeiro e esse conto que se chama O Macaco, eu prefiro, obviamente, o Nevoeiro. Mas esse conto aqui do macaco também é muito bem escrito. E aí, gente, a gente chega na parte que eu me decepcionei, tá? Que é o conto Caim Rebelado. Gente, que conto bosta. Desculpa, Cia, desculpa. Mas, assim, não dá pra passar pano pra esse conto aqui, King. Eu não consigo passar pano pra você nesse conto, eu não consigo. Eu gostaria de conseguir, mas não dá, entendeu? Aquele meme do pica-pau não vai adiantar. Gente, e nesse conto aqui, basicamente, a gente vai ter um massacre numa universidade. Que eu acho, Caroline, eu acho de uma incoerência muito grande do King colocar um conto sobre massacre em universidade quando ele já tinha lançado o livro Fúria e já tinha proibido a venda desse livro Fúria. Pra quem não sabe, o livro Fúria é o livro proibidão aí do King, né? Ele não tem mais edição pra vender e quando você acha alguma edição dele, ele tá tipo R$700, muito caro, porque é um livro que foi proibido, que não tem mais publicação e é proibido pelo King a venda desse livro. Nesse livro a gente vai conhecer um menino que ele entra na escola armado e ele
basicamente faz todo mundo ali da sala dele de refém, enfim, massacre escolar, basicamente é isso. E daí esse livro foi proibido pelo King porque ele estava sendo meio que inspiração para massacres escolares que estavam vindo a acontecer lá nos Estados Unidos. Daí o King decidiu que ele ia proibir a venda desse livro, que ninguém ia mais ler esse livro, e é isso. E daí, gente, eu acho de extrema incoerência o King decidir publicar um conto desse, que tem, tipo, 3 páginas, tá? É um conto curto, mas que tem a mesma vibe de Fúria, né? Então, assim, King, me explica, porque eu, sinceramente, não entendi. Daí eu fiz um comentário aqui, inclusive, que está escrito a seguinte coisa de quando Caroline ali leu, que eu li já escrevi, que eu já fiquei puta. Bastante incoerente do King publicar um conto deste tipo, um massacre na universidade, depois de ter proibido a venda do livro Fúria. O que quis passar ao leitor ao escrever este conto? Terminei pensando, que bela bosta. E foi realmente assim que eu terminei de ler este conto. Porque eu não entendi qual a mensagem que ele quis passar com esse conto, porque, de fato, o conto acaba de uma forma que, assim, bem ruim. Enfim, eu acho que foi o conto mais decepcionante dos que eu li até agora. Não que os outros tenham sido Não, do Tigre foi bem decepcionante. Mas, assim, gente, vamos seguir aqui o baile, né? Eu já falei pra caramba nessa introdução do vlog. Vocês me desculpem por isso, mas é porque, como eu já comecei a ler, né, eu já tinha que comentar o que eu já tinha lido. E é isso, gente, vamos ver, espero que tenha contos melhores, né, do que esses dois aí, principalmente desse último aí do Caim Rebelado, que eu achei uma bela bosta. Vamos seguir aqui, vai dar tudo certo, faz figuinha aí desse lado que eu faço daqui. Eu sinto que vai ser um livro legal, eu sinto que vai ser um livro 4 estrelas, eu sinto. Oi, gente! Vim atualizar o vlog sobre o livro Tripulação de Esqueletos, que é o nosso livro do projeto Vlog King. Gente, eu confesso que a narrativa do King é uma narrativa que me prende muito, apesar do livro ser enorme, né? É um dos calhamaços do King, né? Tem 630 páginas, mas a escrita dele é uma coisa que me prende muito de uma forma que, assim, não consigo explicar pra vocês. Eu já cheguei na página 460, mais ou menos, e eu vou comentar com vocês um pouquinho a minha experiência de leitura até eu chegar nessa página, né? Porque eu acho que no último take eu estava na página 200 e alguma coisa, e agora eu já li mais 200 páginas. Pra começar aqui a comentar com vocês o que eu tô achando dessa leitura, eu queria ler pra vocês um trecho que me deixou muito, assim, pensativa. Diz o seguinte: ele entende, mas não compreende. A mente pode ser nosso melhor amigo. Ela nos mantém entretidos, mesmo nada vendo para ler, nada a fazer. Entretanto, também pode se voltar contra nós. Se mantida sem estímulo por muito tempo, pode se voltar contra nós. Isto querendo dizer que se volta contra si mesma, barbariza-se, talvez se consuma a si própria, em um ato inconcebível de autofagia. Quem não enlouqueceria? Então, isso daqui me deixou muito assim, pensativa, porque às vezes, gente, realmente é isso. Às vezes a gente só não quer fazer nada, sabe? E ainda assim, a nossa mente, ela continua trabalhando. Você pode estar, tipo, deitada na cama, olhando pro teto, de qualquer forma, a sua mente vai continuar trabalhando, você vai continuar pensando, sabe? E é muito louco isso, porque às vezes você só não quer fazer nada. Você pode não estar lendo, você pode não estar vendo filme, fazendo absolutamente nada, e ainda assim a sua mente continua trabalhando. E aí o King coloca essa reflexão aqui de, tipo, até que ponto a nossa mente trabalha a favor de nós ou contra nós, sabe? E até que ponto a gente permite que isso aconteça. Então, assim, até que ponto a nossa mente vai continuar sendo uma mente sã se ela ficar por muito tempo sem estímulo, sabe? Então, é algo que eu fiquei muito reflexiva. Eu fiquei tipo, mano, realmente, será que se a mente ficar por muito tempo sem nenhum tipo de estímulo, sem nenhum tipo de, sei lá, se ela simplesmente parar, pifar, e a gente não conseguir pensar mais em nada, sabe? Não fazer ela trabalhar, a gente pode ficar maluco. E isso é uma coisa muito esquisita de se pensar, porque é aí que ela age contra nós, né? Já dizia várias pessoas aí que o poder está doente. Não sei nem se tá fazendo sentido o que eu tô falando, se vocês estão conseguindo entender a minha reflexão, sabe?
mas é isso. E outros dois contos que eu achei muito interessante nesse livro, um se chama A Balsa, que é um conto que basicamente 4 amigos vão num lugar ali, numa trilha, onde não tem muita movimentação, basicamente a movimentação daquele lugar é só nos verões e eles estão no outono. E daí eles atravessam ali um lugar assim, tipo, tem um rio e tal, e vão pra uma balsa. E a balsa fica tipo no meio desse rio e tal. E aí começa a uma coisa que está ali no rio, na água, a se movimentar e a querer pegar essas pessoas. E, tipo, eles não conseguem ver o que é, mas essa coisa, toda vez que ela vai atacar, começa uma série de cores debaixo da água, sabe? É um negócio muito, assim, bizarro. Gente, eu ia ficar... Nossa, eu ia surtar completamente, porque você imagina, você tá no meio de um lago e você não tem pra onde ir, e você não pode atravessar o rio porque tem um negócio na água que quer pegar você, e você não quer ficar na balsa porque a balsa fica no meio do rio. Vocês estão entendendo o desespero? Cara, eu ia ficar desesperada. Eu fiquei desesperada enquanto eu lia esse livro. E nitidamente aqui nesse livro a gente percebe como King gosta de colocar pessoas em situações muito extremas e faz o leitor ficar totalmente perturbado junto com os personagens. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como os personagens vão reagir, você não sabe qual vai ser o desfecho da história, você não sabe se você torce pros personagens, porque tem personagens que têm atitudes extremamente cruéis, ou você não sabe se você não torce por eles, exatamente porque eles têm algumas atitudes extremamente cruéis, mas aí você tem que se colocar no lugar desses personagens e pensar, meu Deus, o que eu faria se eu estivesse nessa situação? Será que eu ia surtar, ia fazer coisas cruéis? Será que eu ia conseguir manter o foco e tentar agir coerentemente? Você fica tipo, meu Deus, essa é a única reação. E o outro conto que me chamou a atenção, até marquei o nome pra eu não esquecer, se chama O Processador de Palavras dos Deuses. Basicamente, nesse conto, a gente tem um cara que ele tem uma esposa que é extremamente assim... Não estou nem aí pra nada, e ela não se cuida, ela não, tá nem aí mesmo. E a gente tem um filho que só quer saber de tocar guitarra, e tipo, o pai fala com ele e ele dá zero atenção, finge que o pai não existe e tal, e fala que o pai é um merda, etc. Então a gente já tem um filho que merecia levar uns tabefe, e uma esposa que... diferente. E aí, nesse conto, ele ganhou uma máquina de um sobrinho dele, que, se eu não me engano, o nome dele é John, e é uma máquina de escrever, né, e tal. Ele percebe que toda vez que ele escreve alguma coisa nessa máquina e depois ele deleta, é como se aquela coisa nunca tivesse acontecido. Sei lá, eu ganhei um livro que eu não gostei de presente. E daí eu chego na máquina e escrevo. Ganhei outra coisa de, sei lá, ganhei uma camiseta de aniversário em vez do livro que eu não gostei. Literalmente, o livro ele vai desaparecer e a camiseta vai surgir, entendeu? Outra coisa bizarra, né? Mas que seria muito bom em alguns casos. Porém, a gente percebe que o personagem desse conto aqui, ele é meio problemático, porque ele já não gosta da família dele, se arrepende de ter casado com a esposa, o filho dele é um idiota, que basicamente xinga ele, não tem respeito nenhum por ele, então ele, né, é uma decepção pra ele ter o filho que ele tem, é uma decepção pra ele ter a esposa que ele tem, então ele já basicamente não gosta da família dele, né, ele tem um certo rancor pela família dele, e ele tem muita inveja do irmão dele, que casou com uma mulher que era muito assim, se cuidava, gostava de cuidar da família, etc, tinha toda uma dedicação, e ele também tinha inveja do filho do irmão dele, que é esse John que deu a máquina pra ele, porque era um menino esforçado e tal, se respeitava ele como tio e etc. E aí a gente chega num ponto do conto em que o cara fica pensando, e se eu mudasse de família? E se a minha esposa não existisse? E se o meu filho não existisse? E se eu fosse casado com outra pessoa? E se eu tivesse outro filho? Então ele já fica com esses pensamentos e a gente fica, vai dar merda, vai dar merda. E literalmente dá merda, porque, né, se não der merda, não é o King escrevendo. Então, assim, a gente já fica com esse negócio. E o mais legal desse conto é que a gente tenta se colocar no lugar do personagem, sabe? Porque, obviamente, assim como tem coisas que a gente ama na nossa vida, também tem coisas que a gente odeia. Então a gente fica, será que se eu estivesse em poder dessa máquina, eu mudaria alguma coisa na minha vida? Mudaria, sei lá, conhecer pessoas que eu conheci que eu não gosto, que eu não gostei de conhecer, ou eu mudaria situações, ou eu mudaria literalmente coisas importantes, pessoas importantes. Nesse conto também, o King acabou abordando a indiferença da esposa com esse personagem, né, o marido, a indiferença do filho com o pai, até que ponto a gente aguentaria desdém e indiferença
pelas pessoas que compartilham o mesmo teto que a gente, sabe? Eu acredito que não seja uma coisa fácil de conviver, porque afinal de contas são pessoas que moram com você, que você tem que conviver todos os dias. Então, assim, até que ponto a gente aguentaria tal indiferença e até que ponto a gente aguentaria certo desdém por parte das pessoas que moram na mesma casa que a gente, sabe? Então, assim, gente, não posso dizer que eu não tiro a razão do personagem, mas também não posso dar razão pra esse personagem, porque querendo ou não, o que ele faz aqui parece até um certo tipo de familicídio, sabe? Então é uma coisa bem pesada e bem bizarra, mas que eu também não posso chegar e falar assim, olha, não faria, se eu estivesse nessa situação, não faria isso, porque eu não sei o que eu faria se eu estivesse nessa situação. Então é uma coisa que você para pra refletir, mas aí você não pode dar razão pro personagem, mas você também não pode tirar a razão do personagem. Então você fica ali na corda bamba, sabe? Em cima da corda bamba. A qualquer momento você pode ir pro lado, pode ir pro outro. E você não sabe o que fazer, sabe? É um negócio muito louco a sensação que você tem lendo esse conto. Foi um conto que se sobressaiu ali entre os outros contos que tem no livro, e foi um conto que me chamou muita atenção, porque eu fiz vários questionamentos enquanto eu lia, e eu não podia dar razão pro personagem nem tirar a razão dele. Foi um conto assim que me prendeu, sabe, do começo ao fim, literalmente. Outra coisa legal aqui nesse livro é que o King, ele cita muito a cidade de Castle Rock, que é uma das cidades mais famosas criada pelo Stephen King, e eu não sei se essas citações que ele faz nesses contos tem relação com alguma história que se passa na cidade, sabe? Enfim, as referências que o King costuma fazer nos livros, né? Porque esse livro aqui foi lançado em 1985, se eu não tô enganada. Eu só li os romances do King até A Dança da Morte, que eu já nem me lembro mais quando que foi escrito. Então, assim, depois de A Dança da Morte, eu não li mais nenhum romance do King. Então, eu não sei dizer se os personagens dos contos que ele cita, a cidade de Castle Rock, tem alguma relação com algum romance que ele escreveu antes de publicar livro de contos Tripulação de Esqueletos, sabe? Mas eu achei muito legal ele citar a cidade, né, que é uma cidade muito conhecida, porque várias histórias do King já se passaram nessa cidade de Castle Rock. Eu achei legal mencionar isso aqui no vlog pros fãs, né, do King em relação a isso e pessoas que gostam de pegar realmente referências. E, gente, outra coisa que o King coloca bastante aqui, se eu não me engano ele já colocou em uns 3 ou 4 contos, é em relação a drogas, sabe? Coisas relacionadas a uso de drogas. Eu vou ler pra vocês um trechinho pra vocês entenderem do que é que eu tô falando. O que eu vou ler agora, ele tá falando em relação à droga, tá, gente? Basicamente, o enredo é esse. Nunca imaginei que poderia ser tão belo. Não entendo porque era tão desdenhoso antes. A dor, o terror, a infelicidade, tudo desaparece, deixando apenas uma calma euforia. Então isso aqui é uma perspectiva que a droga faz com uma pessoa, né? Neste conto aqui, basicamente, é a perspectiva do personagem, né, que o King criou. Mas a gente sabe que o King já teve histórico com drogas, então eu acredito que, mesmo sendo uma perspectiva do personagem do livro, o King colocou muito do que ele sentia quando ele utilizava, enfim. E aí ele continua. Naturalmente, houve muita dor, a maior parte dela no começo da cirurgia. Contudo, ela parecia desligada de mim, como se fosse em outra pessoa. Isso me perturbou, porém foi muito interessante. Dá pra entender? Talvez vocês entendam se usarem uma droga pesada à base de morfina. Ela faz muito mais do que apenas apaziguar a dor. Ela induz um estado de espírito, uma serenidade. Posso compreender porque as pessoas ficam viciadas, embora viciado me pareça uma palavra demasiado forte, mas habitualmente usada por aqueles que nunca experimentaram. Então, basicamente, nesse conto, ele fala sobre como a pessoa que utiliza a droga se sente depois de ingerir a droga, enfim. E é uma coisa muito bizarra mesmo, porque eu, Caroline, não acredito que as pessoas usam drogas apenas por usarem, sabe? Sempre tem um problema por trás disso que leva a pessoa a utilizar qualquer tipo de droga, seja cigarro, seja bebida, seja maconha, seja cocaína, seja heroína, seja morfina, enfim. Na minha cabeça sempre tem um problema por trás, sabe? Algum trauma, alguma coisa desse tipo que fez a pessoa querer, de fato, se destruir por dentro, porque é basicamente isso que as drogas fazem, né? Elas nos destroem por dentro até nos deteriorar por fora. E é muito bizarro você perceber isso lendo esse tipo de pensamento que o personagem tem, sabe? Porque quem não usa drogas ou quem nunca usou drogas não vai entender de fato o que o personagem tá dizendo, porque você nunca teve a experiência de se sentir
acima, sabe, de qualquer dor, de qualquer infelicidade, de qualquer coisa que esteja te preocupando. Porque querendo ou não, quando você bebe, você fica extremamente bêbado, você sai do seu controle, você não sabe o que você tá fazendo. Então, querendo ou não, você acaba esquecendo dos seus problemas, você acaba esquecendo das coisas que estão te preocupando, e é como se fosse uma fuga pra quem tá utilizando a droga, sabe? Então, literalmente, eu acho que pessoas que usam drogas estão tentando fugir de algo, de algum trauma, de alguma dor, de alguma infelicidade, de alguma preocupação que está afligindo ela naquele momento. Fiz muita reflexão também sobre este quesito aqui que o King colocou até essa parte que eu li. E é isso, gente. Até agora foi essas as minhas impressões sobre Tripulação de Esqueletos. Confesso que é um livro que tá sendo um pouco mais arrastado pra mim em questões de, de avançar rapidamente. Enfim, quando eu terminar o livro, eu volto pra comentar com vocês o que eu achei. Espero que esse vlog não fique tão grande assim, viu? Porque eu já falei aqui 21 minutos. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Oi, gente, voltei agora com o livro finalizado para comentar com vocês sobre o que eu achei de Tripulação de Esqueletos, né? Que foi um livro que, digamos que eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Se eu falar que eu não gostei, eu vou estar mentindo. Então, vamos dizer que eu gostei dele até um certo ponto. Enfim, né? Terminei de ler Tripulação de Esqueletos. Antes de dizer o que eu achei, de um modo geral, eu vou comentar algumas coisas com vocês que me chamaram a atenção ali enquanto eu lia, né, os últimos contos. Teve uma coisa que o King fez que eu amei tanto, tanto, tanto. Ele não tinha feito isso ainda em nenhum conto. E ele acabou fazendo nesse livro aqui, que foi o quê? Não, eu já tinha feito sim, tô falando bobagem. Deleta, deleta, deleta. Limpa, limpa, limpa. Mas, gente, ele coloca personagens que apareceram em um conto, em outro conto. Então, assim, ele faz essa interligação, sabe? De um personagem que apareceu, que a gente já tinha conhecido em um primeiro conto. E aí, esse personagem aparece em outro conto que ele, enfim, tá escrevendo ali, etc. Eu gostei muito disso. Eu gosto muito quando isso acontece, porque eu fico muito empolgada. Eu fico tipo, ai, aquele personagem daquele conto. Ainda mais pra um conto que eu gostei de ler, entendeu? Que daí eu fico mais empolgada ainda. E aí, ele faz essa interligação de um personagem aparecendo em outro conto. Enfim, né? Eu gostei muito, muito, muito disso. Eu adoro quando o King faz isso, porque parece que eu já estou familiarizada com aquele personagem. Isso foi um personagem que eu gostei, então, ó. Outra coisa que me chamou muita atenção, que me fez refletir enquanto eu lia o conto, foi uma frase que o King diz a seguinte coisa: naturalmente, quanto mais bambos nos sentimos, mais difícil se torna nos equilibrar no final. Mas mesmo aquele breve equilíbrio pode ser uma bênção, admito, pois quem prefere cair? E é literalmente isso, né, gente? Porque quem é que quer cair da corda bamba? Ninguém. Então a gente tenta se equilibrar ao máximo. Isso eu estou falando no quesito de vida mesmo, tá? Então a gente sempre tenta se equilibrar ao máximo, né? Manter aqui a saúde mental, manter o foco, porque senão a gente cai e ninguém quer cair. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque literalmente eu acho que não só comigo, mas eu acho que com vocês também aí do outro lado, às vezes se sente numa corda bamba, às vezes sente que você pode escorregar e cair a qualquer momento em relação a muitas coisas da nossa vida. O importante é realmente tentar, o importante é não desistir, né? E, gente, pra finalizar, vou comentar de novo o que eu já tinha comentado no vlog King 2, que é em relação ao King fazer notas no final dos livros. Sério, eu amo isso, eu fico em surto. Toda vez que eu pego um livro do King, eu já vou na última página, assim, pra eu ver se tem notas ou se só vai ter agradecimentos. Porque se tiver notas, é mais um ponto, assim, pro King, porque
Eu literalmente amo ler notas de autores em relação à obra. E nessa nota aqui que ele faz no final do livro, ele faz uma referência ao livro anterior de contos que ele lançou, que foi As Quatro Estações, que foi o nosso Vlog King 2, né? Então, assim, ele já faz referência ao livro anterior. Então, tipo assim, cara, perfeito, né? E ele faz a referência dessa forma aqui, ó. Espero que tenha chegado sã e salvo e que volte, porque como diz aquele curioso mordomo, naquele singular clube de Nova York, há sempre mais histórias. Esse mordomo, gente, é o personagem do quarto conto do livro As Quatro Estações. E é um clube ali que o pessoal se reúne e tal pra contar histórias. Eu vou deixar o vlog de As Quatro Estações linkado nos cards pra você entender do que eu tô falando. Então depois, quem se interessar, vai lá dar uma olhadinha no Vlog King 2. Enfim, tá muito maneiro e eu espero que vocês vão lá assistir mesmo, tá? Eu fiquei muito animada com isso, ainda coloquei aqui, eu amei, né, a observação. Agora, pra falar assim, um geralzão de Tripulação de Esqueletos, gente, esse livro aqui, ele é de fato um calhamaço. Ele tem 623 páginas, quase 630 páginas aí pra ser lidas, só de contos, tá? Alguns contos são mais longos, outros são mais curtos. O maior conto desse livro aqui é de fato Nevoeiro, que é o primeiro conto. Ele vai até a página 170, mais ou menos. E os outros contos são contos que alguns vai ter 5 páginas, outros vão ter 20, outros vão ter 30, outros vão ter 12, outros vão ter 14. Então, assim, são contos pequenos e grandes e, enfim. Obviamente, como em todos os livros de contos do King, alguns vão ser melhores do que outros. Eu acho que eu falei em algum take aqui que eu não gostei de 2 contos, que um eu não tinha entendido nada, que é os dos tigres. E o outro, que é o Caim Rebelado, que eu achei um conto, assim, que poderia ser excluído deste livro, porque ele é muito ruim, muito péssimo e sem propósito algum. Mas, gente, no geral, foi um livro que eu gostei muito de ler, mas ele foi o que eu menos gostei de ler dos livros de contos que eu li do King até agora, sabe? Então, esse livro aqui levou uma classificação de 3 estrelas lá no Scooby, os outros tinham levado entre 4 e 4,5. E esse daqui foi o livro de contos do King que eu li até agora com a menor pontuação. Mas tá tudo bem, né? Porque a gente sabe que nem sempre a gente vai amar os livros dos nossos autores preferidos. E tá tudo bem. Então, assim, não é um livro ruim, não é um livro que você vai ler e vai ficar, ok. É um livro que vai te trazer reflexões, assim como todos os outros livros do King. Só que, querendo ou não, a gente acaba fazendo as nossas preferências ali, né? Enfim, dos 3 livros de contos do King que eu li até agora, o meu preferido vai continuar sendo As Quatro Estações. O Sombras da Noite vai acabar ficando em segundo lugar e esse aqui em terceiro, né? Mas a gente ainda tem outros livros de contos do King pra ler aí no projeto. Então vamos ver, né, se algum ultrapassa aí e se torna o meu preferido dos livros de contos do King. Mas até agora o meu preferido é As Quatro Estações. Recomendo sim a leitura desse livro, mas eu acho que é um livro que você tem que fazer a leitura com calma, sabe? Porque vai ter vezes que você não vai sentir vontade de pegar e ler um conto, e vai ter vezes que você vai querer ler 2, 3 contos, tudo de uma vez só. Então, assim, por ele ser um calhamaço, é um livro que eu acho que você precisa intercalar ele com outra leitura, sabe? Até porque é um livro de contos, então dá pra você pegar esse livro aqui e ler um conto, depois pegar outro livro de uma história de ficção, realmente ler aquele livro, e depois pegar e ler mais um conto. Então, assim, o meu conselho, né, conselho da tia K, é que você leia esse livro sim, mas intercale ele com outra leitura, enfim. Enfim, gente, esse foi o Vlog King 3. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí em mais uma aventura lendo Stephen King. O próximo livro, eu esqueci o nome agora, tá? Vocês aguardem aí que vai sair o vlog no mês que vem. Então é isso. Lembrando que eu vou deixar o link para compra desse livro aqui na descrição. Comprando com o meu link você me ajuda com uma pequena comissão, não paga nada mais por isso, mas apoia o meu trabalho aqui na internet. Então fique à vontade para adquirir o seu exemplar de Tripulação de Esqueletos, que está aqui na descrição. Também considere se tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios por apenas R$ 4,99. Vou deixar tudo aqui descrito também. Se você é novo e chegou aqui de paraquedas nesse canal, já seja bem-vindo, já aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Um beijão da K e tchau!